satisfação, que o canal EBD, e conhecereis a verdade vos libertará. Saúdo a todos os irmãos e irmãs com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, estou aqui mais convosco neste quarto trimestre do ano 2019, dando início à lição de número 1, por sua vez, conhecendo os dois livros de Samuel, em que nós iremos, por sua vez, estudar justamente os governos divinos e humanos. Então, que nessa última, por sua vez, jornada, nesse último trimestre de 2019, que nós venhamos, por sua vez, aproveitar aquilo que Deus tem para o nosso crescimento espiritual. Como diz 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou dirigente aqui, líder da Igreja Assembleia de Deus Missionária, na cidade de Cabrobó, Pernambuco, no campo de Pernambuco, e estamos fazendo este trabalho de pré-aula de Escola Bíblica Dominical para que nós venhamos a valorizar o estudo da Palavra de Deus. Vamos para a lição de número 1, que tem como título Conhecendo os dois livros de Samuel. Nós sabemos que na Bíblia hebraica, os dois livros de Samuel, eles são um só. Após a Septuaginta, houve a divisão e foi criado o primeiro e segundo livro de Samuel. Nós não denominamos primeira Samuel, porque não é uma epístola, e sim um livro. Primeiro Samuel e segundo Samuel. Então vamos ler o textuário da lição, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 18, que diz: E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Nós temos o relato de Ana, a mãe de Samuel, em que, por sua vez, seu esposo Eucana, ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Porém, ele amava mais a Ana, mas Ana não lhe dava filhos. Penina, por sua vez, a sua amante, ela dava filhos a Eucana. E também Penina irritava Ana, devido, por sua vez, Ana não dará filhos a Eucana. E, por sua vez, todos os anos eles iam oferecer sacrifícios a Deus, por sua vez. E Ana, certa vez, chorou e, por sua vez, Deus ouviu o choro de Ana e ela fez um voto a Deus. Se Deus concedesse um filho a ela, ela concederia ele todos os dias para que ele pudesse estar na casa do Senhor e não passaria navalha sobre a sua cabeça, ou seja, ele seria nazireu. E conforme o voto que Ana fez a Deus, Deus ouviu a sua oração e Deus concebeu a ela um filho chamado Samuel. Samuel também quer dizer nome de Deus. Também na língua hebraica, chamar quer dizer ouvir, escutar, por sua vez, a voz de Deus. Então, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos a este quarto trimestre do ano de 2019. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para a verdade prática. Nos livros de Samuel, aprendemos a servir, adorar e amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Então, podemos perceber que o livro de Samuel é o livro que vai, por sua vez, dar início ao período chamado de anarquia, que é o fim dos juízes, que era um período em que não havia rei estabelecido para governar o povo de Israel. O último juiz de Israel foi justamente Samuel. Depois de Samuel, veio o período monárquico, e a transição, por sua vez, do governo teocrático para o governo, por sua vez, monárquico, ou seja, em que um rei está governando o povo. Então nós vamos ver, né, nesses primeiros livros, 1 Samuel e 2 Samuel, que essas mudanças de reis, mudanças de governo, tanto o modelo teocrático, que Deus estava no governo, como o modelo monárquico, isso é permissão, isso tem um propósito de Deus
para, por sua vez, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque depois do rei Saul, nós sabemos que quem tomou posse do reinado de Israel foi Davi, né? Na dinastia davídica. Então Davi, ele se apossou do seu reinado e Deus fez uma aliança com Davi, de maneira que, por sua vez, o seu reinado seria eterno. Não é, irmãos? Nós sabemos que Davi foi um bom rei no sentido de que ele, apesar de ter adulterado com Batseba e ter cometido uma das maiores atrocidades do seu reinado, que foi a morte de Urias, ter planejado a morte de Urias, o rei Davi foi um rei exemplar no sentido de ser um bom administrador. Apesar de que a espada entrou na sua família, mas Deus cumpriu o propósito por meio de Davi em alguns requisitos que os reis de Israel deveriam cumprir e que Saul não cumpriu e o seu reinado fracassou. Mas Davi, ele demonstrou, por sua vez, ter sido um rei segundo o coração de Deus. E Deus fez uma aliança com o rei Davi, dizendo a ele que a sua descendência nunca sairia do seu, por sua vez, patamar de ser rei. A dinastia passaria de geração para geração. Não é até que o próprio Jesus é considerado como filho de Davi, pois, por sua vez, Jesus veio da linhagem de Davi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Demonstrando que o reinado de Davi, ele se tornou eterno em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus, ele estabeleceu o seu reino milenial aqui na terra, então cumpre-se-á, por sua vez, esta profecia que a descendência de Davi nunca sairia do seu patamar de rei, por sua vez. Então, nós vamos ver na lição várias temáticas que vão nos fazer compreender que quem coloca os reis é o próprio Deus. Ele coloca e ele tira na hora que ele bem quer. Então nós vamos ver que tudo tem um propósito, mesmo tais reis não sendo homens fiéis a Deus, como foi o caso de Saul, mas foi por permissão de Deus que Deus escolheu Saul para ser rei de Israel. Da mesma maneira, foi da permissão de Deus, né? Deus permitir que o povo de Israel eles pedisse a profeta Samuel um rei para governar em Israel. Então nós podemos perceber que a presciência de Deus já sabia desde já que o povo de Israel seria governado por um rei. E o rei ele deveria obedecer os requisitos, os pré-requisitos para ser um rei. Por exemplo, um rei de Israel, eles não poderiam ser avarentos, não poderiam ser gananciosos, que é o exemplo hoje para a igreja do Senhor. Os pastores, a liderança da igreja não pode ostentar, por sua vez, lucrando, por sua vez, de maneira ostentativa para exercer o ministério presbitério ou ministério pastoral, por sua vez, ou episcopado. Pois nós sabemos que o líder de uma igreja, o pastor, o presbítero, o bispo de uma igreja, ele deve ser irrepreensível, no sentido que ele não pode ser avarento, não pode ser dado ao vinho, não pode ser um homem que, por sua vez, não é apto para ensinar, nem espancador. Nós temos aqui, na carta do apóstolo Paulo, escrita a Tito, um modelo de quem está na liderança, quem está à frente da obra de Deus. Nós podemos ver aqui, Tito, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de toque andante. Então, o bispo, ele deve ser um homem humilde, ele não pode ser ganancioso. Então, um dos pré-requisitos para quem deveria ser rei em Israel ele não poderia casar com mulheres estranhas, ele tinha que ser israelita, ele não podia ser de outras tribos, de outros povos.
Ele não poderia pertencer a nações diferentes da nação de Israel. Ele não poderia ser um homem, por sua vez, que tivesse, por sua vez, um histórico que não fosse da linhagem dos reis que antecederam, no caso, Saul e o rei Davi. Então, meus amados, nós podemos perceber que os livros de Samuel vão nos dar um norte em relação à questão do governo humano e o governo divino. Essa é a palavra teocracia. Teo quer dizer Deus, cracia quer dizer governo, ou seja, governo de Deus. Então, antes de o povo de Israel conclamar ao profeta Samuel para escolher um rei, ungir um rei em Israel, seguindo os modelos das demais nações, os filisteus, os amalequitas e as demais nações, diversos povos, por sua vez, tinham reis, e o povo de Israel, eles pediram ao profeta Samuel que eles ungissem a um rei em Israel. Então Deus, ele na sua presciência, na sua soberania, na sua onisciência, ele já sabia que Israel teria um rei. Louvado seja o nome do Senhor. E para isso Deus colocou regras, normas, que os reis de Israel, eles deveriam praticar. O rei, ele não poderia fazer tudo o que ele quisesse. O rei, ele deveria se submeter à vontade de Deus. Que Deus escolhia ali profetas para falar para os reis, como foi o caso do profeta Samuel, em que o rei Saul muitas vezes desobedeceu a voz de Deus quando o profeta Samuel falava a Saul para que ele fizesse tal coisa, e ele desobedecia a Deus. E naquela jornada ali, quando o rei Saul, ele destruiu os amalequitas e deixou somente o rei Agag vivo. E o rebanho mais robusto, por sua vez, ele deixou ali as ovelhas cevadas, as ovelhas gordas dos amalequitas. E o profeta Samuel repreendeu Saul e disse que Deus não se agrada de sacrifícios, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Uma das passagens marcantes do livro de Samuel, que o profeta Samuel repreendeu o rei Saul, quando ele não matou todos os amalequitas, ele deixou o rei Agag, deixou as ovelhas cevar. Então, podemos perceber que os reis que eram levantados a partir do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, o segundo rei foi o rei Davi, Deus sempre levantava profetas. Depois de Samuel, Deus começou a levantar profetas até o período do silêncio profético, que foi depois de Malaquias, que foi um período de 400 anos de silêncio profético. Até vir o último profeta do Antigo Testamento, que foi o profeta João Batista. Então, meus amados, nós podemos ver, à luz da Bíblia, que os reinos pertencem a Deus. Um rei, um presidente, um prefeito, um vereador, por mais ímpio que ele seja, por sua vez iníquo que ele seja, mas dentro do seu reinado, ali ele está sob a permissão e a autoridade de Deus. Nós podemos ver isso aqui no livro de Romanos, no capítulo de número 3, quando ele exerce a vontade de Deus dentro do seu reinado, ele está sob a direção de Deus, porque os reis são estabelecidos por Deus. Nós podemos ver aqui no livro na carta do apóstolo Paulo escrita aos Romanos, capítulo de número 13, da palavra de Deus, quando a Bíblia nos exorta a obedecer à autoridade constituída por Deus. Romanos 13, versículo em diante, diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, podemos perceber que Israel agora tinha um rei. O primeiro rei de Israel foi Saul. Então, a nação de Israel deveria honrar o seu rei, obedecer ao seu rei. O rei agora tinha privilégios, por sua vez, em Israel. Então, meus amados, não é diferente dos tempos de hoje. Nós, como cidadãos de Deus, cidadãos dos céus,
nós devemos obedecer às autoridades constituídas, nós devemos pagar os nossos impostos, nós devemos, por sua vez, não ser vândalos, não ser cristãos vandalismo, a favor do vandalismo. O que nós percebemos que muitos cristãos se levam pelo vandalismo, pincham as paredes, fazem greves contra os governos. Isso não é agradável ao Senhor, porque toda autoridade delegada vem de Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. Desde a presidência da República, desde o Senado, desde o Congresso Federal, desde a Câmara dos Vereadores, desde o Poder Executivo, Poder Judiciário, Poder Legislativo, todas essas autoridades, elas são outorgadas por Deus. Deus dá autoridade ao homem para ele governar, obedecendo os princípios da palavra de Deus. E quando o rei, ou quando o governante, ele não obedece, por sua vez, os princípios divinos, Deus, por sua vez, na sua autoridade, porque ele é quem coloca os reis e ele é quem tira os reis. Nós temos um exemplo na Bíblia, quando o rei Beltesazar, ele escarneceu dos objetos sagrados do templo de Jerusalém, bebendo vinho, se prostituindo com os objetos sagrados do templo de Jerusalém, que foram trazidos de Jerusalém para a Babilônia, e ele escarneceu dos objetos sagrados do templo de Jerusalém. E Deus colocou ali, por sua vez, o juízo sobre Beltesazar, o rei Beltesazar, o filho do rei Nabucodonosor, quando naquelas paredes ali, uma mão escrevia Mene, Mene, Tekel, Tekel, Parsim. Então Deus decretou ali o fim do reino de Beltesazar, com a sua própria mão Deus tirou Beltesazar do seu reinado. Nós temos o exemplo do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que por sua vez ordenou, por sua vez, que todos adorassem a estátua de ouro que ele havia feito lá no livro do profeta Daniel. E nós sabemos que existiam hebreus que vieram cativos de Jerusalém. E quando ele ordenou ali, com o som da sambuca, da flauta, todos aqueles instrumentos musicais tocassem, aquele que não se prostrasse diante da imagem do rei, seria lançado na fornalha ardente de fogo. E nós podemos ver no relato bíblico que diante daquela multidão de pessoas da Babilônia, somente Misael, Ananias e Azarias não se prostraram diante da imagem do rei. Então nós podemos perceber, meus amados, ali que os amigos de Daniel, eles preferiram obedecer a Deus do que ao próprio rei. Então, irmãos, não é porque alguém é rei, ou é prefeito, ou é presidente, senador, deputado, vereador, tudo que ele ordenar, toda lei que ele criar, nós não somos obrigados a obedecer, desde que as leis que são criadas estejam dentro do princípio da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Quando um governante ou um governo criam leis a favor do aborto, por exemplo, nós não somos obrigados como crentes, como cristãos, obedecer tais leis, porque vão contra a palavra de Deus, vão ferir a lei maior, a lei áurea, que é a palavra de Deus. Eu creio que esta revista, nesse quarto trimestre de 2019, irá nos dar um conhecimento espiritual profundo acerca dos governos divinos e os governos humanos. Amém? Vamos continuando na lição. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a leitura bíblica em classe, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 ao 8, que nos diz: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, ano em ano, adorar e o sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Em Siló, estavam ali os sacerdotes em Siló, estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções dos sacrifícios a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente,
porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a mão. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a mão. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então nós temos aqui o relato bíblico, irmãos, de quando Samuel nasceu. O profeta Samuel, por sua vez, o último juiz de Israel, sacerdote, juiz, foi um homem de Deus naquela época, onde ele combateu a imoralidade em Israel, onde ele combateu os pecados do filho de Eli, que por sua vez estava ali contaminando as ofertas, os sacrifícios que eram oferecidos no holocausto do tabernáculo. Então nós vemos por sua vez o panorama espiritual em que se encontrava a nação de Israel. Uma nação que não tinha rei, mas que tinha um profeta de Deus, chamado profeta Samuel, o último juiz de Israel. Nós sabemos que o período dos juízes, ou chamamos também do período da anarquia, pois ali não havia reis que dominassem ali o povo, e o povo agia segundo o seu coração, e Deus levantava juízes para repreender o povo de Israel, porque eles eram rebeldes, eles eram idólatras, eles estavam se prostituindo espiritualmente falando, e Deus sempre levantava juízes, como levantou Sansão, como levantou Débora, como levantou vários juízes, e o último juiz que Deus levantou foi o profeta Samuel, para repreender a nação de Israel, quando eles prevaricavam contra o Senhor, quando eles desobedeciam a palavra de Deus. Deus sempre levantou profeta para repreender o povo, quando eles desobedecem a palavra do Senhor. Não é diferente nesses tempos que estamos vivendo, tempos difíceis, tempos trabalhosos, que Deus há de levantar homens de Deus, cheios do Espírito Santo, para repreender aqueles que estão em desordem com Deus, daqueles que estão em pecado, daqueles que estão tentando trazer o mundo para dentro da igreja, daqueles que estão, por sua vez, traindo a Jesus, trazendo filosofias humanas que não são, por sua vez, biblicamente falando, por sua vez, aceitáveis diante do Senhor. Então Deus sempre levantará homens e mulheres de Deus, como levantou o profeta Samuel naquela época. Deus também levanta nesta última era da igreja, nesta última hora da igreja de Jesus na terra, porque Jesus está voltando, homens de Deus, para profetizar e para combater o pecado no meio da igreja do Senhor. Vamos continuando aqui na lição, meus amados. Introdução. Neste trimestre estudaremos os livros históricos de 1 e 2 Samuel. Veremos que eles mostram como Deus escolhia homens para reinar sobre Israel. A partir de seus personagens principais, Samuel, Saul e Davi, perceberemos que os líderes do passado não eram infalíveis, ou seja, eles eram pecadores, assim como cada um de nós somos pecadores. A Bíblia nos diz lá em 1 João 1, versículo 9, louvado seja o nome do Senhor: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. No versículo 8, um versículo antes, diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Todos somos pecadores. A Bíblia diz em Romanos 3, versículo 23, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, todos nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Porém, aquele que está em Cristo é nova criatura. Não é porque nós somos pecadores, porque nós herdamos o pecado original, que nós vamos viver se prostituindo, adulterando, que nós vamos viver roubando, matando, que nós vamos viver falando falso testemunho, cobiçando as coisas alheias, a mulher do próximo, o bem material do próximo. Não é porque nós somos pecadores, eu estou falando no sentido de nós herdar o pecado de Adão e Eva. Todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, porque nós viemos da descendência do pecado, a descendência de Adão e Eva. Mas nós não podemos permanecer de maneira nenhuma
no pecado. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo de número 5 da palavra do Senhor. Romanos 5, o apóstolo Paulo ele nos exorta que a graça de Deus não nos remete a viver no pecado, irmãos. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho da graça, é evangelho de salvação. Porque o evangelho da graça, o evangelho da salvação, transforma a vida do homem a ponto de que ele seja liberto do seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como está aqui em Romanos capítulo de número 6, em que o apóstolo Paulo ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se nós já fomos batizados, irmão, nas águas para arrependimento de pecado, como nós ainda vamos permanecer fornicando, mentindo? Como nós vamos permanecer praticando estelionato, praticando aborto? Meus amados, se nós já estamos com Cristo, nós somos libertos do pecado. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Vamos continuando na lição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Contexto histórico de 1 e 2 Samuel. Primeiro subtópico, a originalidade de Samuel. Então, a origem do profeta Samuel. Vamos estudar aqui na lição. Quando foi que Samuel nasceu? Como foi que Samuel nasceu? O contexto que estava ali Israel naquela época. Originalmente, os livros de 1 e 2 Samuel formavam uma só obra, assim como o 1 e 2 Reis, e 1 e 2 Crônicas. Os livros de 1 e 2 Samuel formam uma narrativa que trata da história de Israel, a partir de sua entrada em Canaã, século 12 a.C., até o cativeiro na Babilônia, 587 a 586 a.C. Eles não são apenas registros de fatos e de pessoas do passado, mas são a palavra de Deus indispensável ao nosso ensino, edificação e consolação. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que vai dizer que toda escritura divinamente é inspirada para exortar, para ensinar, para redarguir, para que o homem venha crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que não valoriza a escola bíblica dominical, ela está fadada ao fracasso. Quando os crentes não valorizam a escola bíblica dominical, eles estão um passo, irmão, da queda. Sabe por quê? Porque a escola bíblica dominical, ela vai exortar, ela vai ensinar, ela vai redarguir para que o homem de Deus, a mulher de Deus, ela venha crescer, ele venha crescer em justiça e no conhecimento da palavra de Deus. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, lá na cidade de Salgueiro, Pernambuco, todos os domingos, era uma regra que eu tinha comigo, irmãos. A escola bíblica dominical, todos os domingos para mim era sagrado. Eu comprava a minha revista e todos os domingos eu estava ali, aprendendo, desfrutando do conhecimento, da graça, da palavra do Senhor. E hoje, graças a Deus, eu agradeço a Jesus primeiramente e a escola bíblica dominical, que foi que me formou, que me capacitou, que me preparou, que forjou o meu caráter, para que hoje eu possa estar à frente deste trabalho. Então, meus amados, quem deseja o ministério, o presbitério, quem deseja o episcopado, boa coisa deseja, como está lá em 1 Timóteo 3. Porém, meus amados, o episcopado, o bispo de uma igreja, ele deve valorizar constantemente a escola bíblica dominical. Os obreiros de uma igreja devem valorizar constantemente a escola bíblica dominical para serem obreiros aprovados por Deus. Obreiros aprovados por Deus, eles têm que estar constantemente na escola bíblica dominical para que eles venham crescer cada dia na graça, no conhecimento da palavra de Deus. Para quê, irmãos? Para não pregar heresia na igreja, para não ensinar doutrinas de demônios às pessoas, para que eles possam, por sua vez, pregar com maturidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o obreiro aprovado, ele valoriza a escola bíblica dominical, ele está presente nos cultos da sua igreja de ensinamento.
louvado seja o nome do Senhor. Nos cultos em que há o estudo da palavra, das sagradas escrituras, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuando na lição, subtópico 2, os personagens principais do livro. Há vários personagens importantes nesses livros, mas dentre eles 3 se destacam: Samuel, o profeta, Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi, o homem segundo o coração de Deus. A partir destes homens, os livros de Samuel, como os demais da Bíblia, evidenciam o cuidado especial de Deus, bem como suas disciplinas, justiça e misericórdia, a fim de polir a vida dos reis e do povo hebreu, conforme seus propósitos, segundo Tito 2,14 e Hebreus 12,10. Então, meus amados, os principais personagens aqui desse estudo, desse 4º trimestre de 2019, vai ser justamente o profeta Samuel, o último juiz de Israel, o rei Saul, o primeiro rei de Israel, e o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nós vamos estudar nesse trimestre detalhadamente sobre esses 3 personagens que nós falamos aqui na lição. Terceiro subtópico, o propósito de 1º e 2º Samuel. O propósito de 1º e 2º Samuel é relatar a história do reinado de Israel, partindo do estado de anarquia, ou seja, um estado que não tem rei, para a monarquia teocrática, ou seja, um estado em que Deus está no governo por meio de um homem, de um rei, de um representante do povo. Juízes 21, versículo 25, 1 Samuel